A gente está aqui com a mesa exposta e eu tenho certeza que é um momento único na vida de cada um que está aqui nessa manhã. E a próxima canção fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E semana passada, quando eu falei de Paulo, que ele tinha um coração contente, mesmo com tudo que ele passou, é porque ele não tinha outro amigo senão Deus como amigo dele. Eu sei que a gente passa por tantas dificuldades, por momentos tão difíceis, mas eu tenho certeza que quando a gente coloca isso tudo nas mãos de Deus, Ele intervém por nós, amém? É Ele que nos leva às pastagens verdejantes, como diz o salmista. Nós estaremos agora nesse momento ouvindo a palavra do nosso Deus. Eu quero chamar aqui à frente o presbítero Jonas, que é o mensageiro dessa noite, dessa manhã, para que ele esteja conosco, aqui ao culto. Nós estaremos orando, pedindo que o Senhor esteja a abençoá-lo, iluminá-lo. Não só a ele, mas também a todos nós, porque nós carecemos
da palavra do Senhor. Nós temos fome de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, eis aqui teu servo, Senhor. Teu servo que se preparou, teu servo que te buscou, Senhor. No momento da leitura da tua palavra, Senhor, se colocou à tua disposição. Nós sabemos que ali ele foi iluminado por ti, Senhor. E agora, na hora de transmitir a tua vontade, Senhor, aos nossos corações, nós queremos te pedir que seja assim também, da mesma forma, que teu Espírito Santo esteja a conduzi-lo, Senhor. Ilumina-nos para que nós possamos entender, Senhor, a tua vontade, o teu querer, para que possamos sair daqui hoje, Senhor, alimentados, abençoados por ti, para estarmos prontos a darmos o bom testemunho diante da sociedade. Essa é a oração que nós fazemos no nome todo-poderoso de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos continuar em Atos. Os irmãos devem perceber que os textos lidos de adoração, de contrição, foi o livro de Atos, Atos capítulo 9. Faremos menção do texto, verso 36 ao verso 43. Que nos fala sobre Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercado, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Qual é a nossa face como igreja? Quando as pessoas olham para nós, qual é a nossa face como igreja? Eu tenho certeza que quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o livro de Atos, o nosso desejo deve ser se a nossa face tem se parecido com a face da igreja primitiva. Daqueles homens e mulheres que dedicaram a sua vida em servir ao nosso Deus. Se nós olharmos todo o livro de Atos, e acho que todo crente deveria ler pelo menos uma vez por ano o livro de Atos, pedindo para que Deus falasse o coração dele,
nós entenderíamos que essa igreja ela valorizava duas coisas primordiais na vida do cristão. Primeiro, era uma vida de intimidade com Deus. Não são poucas as vezes que nós lemos no livro de Atos que essa igreja, a igreja primitiva, ela está orando, ela está lendo a palavra, ela está jejuando, ela está buscando ao Senhor. E outra característica dessa igreja é que essa igreja sempre estava pronta a servir. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo de Atos, nós vamos ver sempre uma igreja disposta a fazer aquilo que era da vontade de Deus. Uma igreja com desejo de servir a Deus. E aí quando nós olhamos para essa igreja de Atos, a igreja primitiva, nos perguntamos e é necessário nos fazer essa pergunta. O que nos falta? O que nos falta para termos uma face mais parecida com a igreja primitiva? O que tem nos faltado? Uma leitura maior da palavra de Deus, uma prática maior da palavra de Deus, a crença que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que realiza o natural e o sobrenatural. O que nos falta? Nos falta uma vida mais intensa de oração, onde possamos não buscar o nosso querer, não buscar simplesmente a nossa vontade, mas na nossa oração nós buscarmos aquilo que é a vontade de Deus, buscando entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. O que nos falta? Nos falta nos colocarmos mais diante de Deus para servirmos a esse Deus, utilizando aquilo que Ele tem nos dado como talento, como dom. O que nos falta para nos parecermos mais com esta igreja primitiva? A realidade que o mundo hoje necessita de homens e mulheres que tenham a face do Novo Testamento. Homens e mulheres que estejam dispostos não simplesmente a trabalhar na igreja, mas que estejam dispostos com suas vidas dedicando ao Senhor. Homens e mulheres que, aonde colocarem a planta dos seus pés, possam ser reconhecidos como aqueles que têm como Senhor da sua vida o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Homens e mulheres que façam diferença dentro da sua casa, homens e mulheres que façam diferença no seu trabalho, no seu bairro. Homens e mulheres que estejam dispostos a pregar o Evangelho, de ter uma palavra certa, o Evangelho que transforma vidas. O mundo necessita hoje de pessoas que têm o desejo de servir. E quando nós olhamos para a vida de Dorcas, nós temos algumas lições para nossas vidas. Lições que começam com uma pergunta, e essa pergunta é o tema desta manhã. Como anda o nosso serviço no reino de Deus? Como anda o nosso serviço no reino de Deus? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Tem tantas coisas acontecendo à nossa volta, tantas coisas, e por muitas vezes nós não paramos para pensar que Deus nos deu talentos, que Deus nos deu dons para fazermos a diferença. E aí, quando nós fazemos esta pergunta e olhamos para esse texto que é tão rico, pastor André já pregou esse texto aqui mais de uma vez, e é um texto que nos confronta. É um texto que nos chama a responsabilidade. É um texto que nos mostra uma realidade que por muitas vezes nós nos esquecemos. E a primeira questão que quando nós olhamos para a nossa vida de serviço, de acordo com esse texto, é percebermos em primeiro lugar que o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida de serviço no reino de Deus precisam caminhar juntos. O versículo
36 nos fala que Dorcas era uma mulher notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era uma mulher notável porque ela tinha o desejo no seu coração de servir a Deus. E quando nós nos colocamos esse desejo no coração de servir a Deus, é automático nós servirmos ao nosso próximo. Ela tinha o coração disposto a servir, de fazer a obra de Deus. Eu fico pensando que Dorcas, por muitas vezes, se sentada diante de uma cadeira, e ela começava a se pensar: Senhor, o que eu posso fazer para servir na tua obra? E aí Deus mostra para ela a questão dela poder ajudar as viúvas, que eram pessoas necessitadas, que nesse período eram pessoas abandonadas pela sociedade. Dorcas se colocou à disposição de Deus para servir a esse Deus, ajudando pessoas. E quando ela fazia isso, ela não queria nada em troca. Ela fazia simplesmente porque tinha no coração o desejo de agradar a Deus. Quando nós servimos a Deus, o nosso maior desejo é agradar a Deus, não é agradar a homens. Quando nós servimos a esse Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós entendemos o propósito, o verdadeiro propósito de Deus para a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja que vive para servir. A igreja que vive para servir. Dorcas entendeu esse princípio fundamental de ser crente, de ser cristão. O princípio de servir, o princípio de lavar os pés, o princípio de andar mais uma légua, o princípio de amar os necessitados. Servir. A igreja, ela não nasceu no coração de Deus para ser servida. E quando eu digo igreja, não digo o grupo, o agrupamento de pessoas, eu digo eu e você. Nós não fazemos parte da igreja para sermos servidos. Nós fazemos parte da igreja para servir ao nosso Deus e ao nosso próximo com os nossos talentos, com os nossos dons. Dorcas entendeu isso e por isso se colocou disposta sempre a fazer aquilo que glorificava o nome de Deus. Por isso, irmãos, precisamos nos perguntar: como anda a nossa vida de trabalho no reino de Deus? O que nós temos feito no reino de Deus? Eu tenho certeza que muitas pessoas teriam várias respostas com relação a essa pergunta. Como anda a minha vida no serviço de Deus? E essa pergunta tem que ser algo pessoal, irmãos. Não pode ser uma pergunta no qual eu estou fazendo para o pastor André, uma pergunta que eu estou fazendo para o presbítero Anderson, não. É uma pergunta que eu tenho que me fazer, os irmãos têm que se fazer: como anda a minha vida de serviço no reino de Deus? O que eu tenho feito? Porque eu tenho certeza, irmãos, porque a palavra de Deus nos mostra isso, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós caminhamos com Deus, é desejo do nosso coração. É desejo do nosso coração servir ao nosso Deus, trabalhando também, servindo ao nosso próximo. É necessidade daquele que serve a Deus fazer com que a sua vida seja uma vida de serviço ao próximo. Nós precisamos responder a essas perguntas, porque desta forma nós entenderemos que por muitas vezes a nossa vida é uma vida sem direção, uma vida sem propósito, e não percebemos que a nossa vida vai ter um sentido real quando nós nos colocarmos à disposição de Deus
e trabalharmos diante desse Deus, querendo sempre buscar agradar a sua vontade. E o texto nos mostra, irmãos, que Dorcas, que era uma mulher notável. Por quê? Porque a sociedade olhava para Dorcas e percebia que ela fazia diferença. Ela era uma mulher notável porque as pessoas tinham prazer de olhar para Dorcas. Mas mesmo sendo uma mulher notável, ela passava por dificuldades. Mesmo sendo uma mulher notável, ela passava por determinadas situações difíceis. E o texto nos mostra, o texto nos ensina que Dorcas adoeceu. Trabalhar no reino de Deus não quer dizer que nós não iremos passar por dificuldades. Trabalhar no reino de Deus não quer dizer que nós não enfrentaremos problemas. Trabalhar no reino de Deus quer dizer, irmãos, que nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus e que em nenhum momento Deus irá nos deixar só. E isso faz toda a diferença. Dorcas entendeu isso. Dorcas se colocou à disposição. Por isso nós precisamos pensar que o nosso relacionamento com Deus, ele vem acompanhado de uma vida de serviço ao nosso próximo. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos entender que nas mãos de Deus o que é simples se torna extraordinário. O que você tem nas suas mãos? Pastor, semana passada falava com relação a Moisés. O que Moisés tinha nas mãos? Moisés tinha um cajado, Moisés tinha um bordão, Moisés tinha algo que parecia simples aos olhos humanos, mas que diante de Deus, nas mãos de Deus, se tornou algo extraordinário. O que você tem nas mãos? O que Dorcas tinha nas mãos? Esta mulher tão simples. O texto que nós lemos nos fala que Dorcas não pregava, Dorcas não cantava no ministério de louvor, Dorcas não era alguém que estava em evidência aos olhos humanos, mas Dorcas era alguém que fazia diferença com aquilo que ela tinha nas mãos. O que nós temos nas mãos para oferecer ao nosso Deus? Porque aquilo que por muitas vezes nós achamos simples, aquilo que por muitas vezes nós achamos que não tem utilidade nenhuma nas mãos de Deus, é aquilo que Deus vai utilizar para que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Dorcas com uma agulha, uma simples agulha, ela fazia vestidos, ela arrecadava dinheiro para estar fazendo o quê? Para estar abençoando a vida daquelas viúvas, aquelas mulheres necessitadas dentro da igreja. E o texto nos fala, irmãos, quando Pedro chega na cidade, que não foi somente algumas viúvas da cidade, mas todas as viúvas foram até Pedro mostrar aquilo que Dorcas tinha realizado para a vida delas. O que nós temos nas mãos? Aquilo que nós temos nas mãos não é insignificante para o nosso Deus. Aquilo que nós temos nas mãos faz toda a diferença quando nós nos colocamos totalmente dependentes desse Deus. O texto nos mostra e nos ensina, irmãos, que não precisamos estar em evidência para sermos abençoadores. Dorcas abençoava, e por ela ser uma mulher que abençoava, ela se tornou uma pessoa que fez a diferença no seu tempo. Hoje nós olhamos no meio evangélico que as pessoas por muitas vezes acham que servir ao Senhor é cantar no ministério de louvor, servir ao Senhor é estar à frente pregando, é ser líder de alguma coisa, é estar trabalhando à frente de alguma situação. Ser líder de servir ao Senhor vai muito além disso, irmãos. Servir ao Senhor é sempre se colocar à disposição do nosso Deus, de tal forma aonde Deus possa utilizar não simplesmente os nossos dons, não simplesmente os nossos talentos, mas vai além disso. Deus possa utilizar a nossa vida para fazer a diferença. Por isso nós precisamos nos perguntar,
o que nós temos nas mãos. E Deus nos pergunta: o que você tem nas tuas mãos? O que você tem nas tuas mãos, Jonas? O que você tem nas tuas mãos? Eu tenho certeza, irmãos, que essa mesma pergunta que Deus fez a Dorcas, eu tenho certeza que a resposta de Dorcas não foi simplesmente: Senhor, eu tenho agulhas. Não, irmãos. Eu tenho certeza que Dorcas respondeu: Senhor, a minha vida. Quando Deus perguntar para cada um de nós: o que você tem para o meu serviço? A nossa resposta precisa: Senhor, a minha vida. A minha vida. A minha vida. Tem pessoas que marcam as nossas vidas. E aí, nós observamos determinadas circunstâncias, como liderança, nós observamos. E é automático. E uma pessoa que marca a minha vida aqui nessa igreja é a irmã Sônia. A irmã Sônia, a esposa do nosso irmão Diácono Dalmir, é uma pessoa que sempre tem se colocado pronta a servir. Desde que esta irmã ela chegou aqui na nossa igreja, ela já participou de todos os discipulados. Todos eles que se realizaram aqui na nossa igreja, ela fez parte. Se colocou à disposição para estar realizando os cafés da comunhões durante a semana, aqueles que acontecem todo segundo domingo. Se colocou à disposição para se colocar como operadora de som. E é pouca coisa, irmãos. É pouca coisa. No início do ano, nós a procuramos e perguntamos a ela a possibilidade de ela ser professora da Escola Bíblica Dominical de uma nova classe, a classe de bebês. E mais uma vez ela aceitou. Se colocar à disposição. Vida de serviço é se colocar à disposição. Não faço isso, irmãos, para engrandecer a irmã Sônia, mas honra quem merece honra. É um exemplo para a minha vida. Para a minha vida, irmãos. Preciso me colocar mais à disposição de Deus para fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Vida de serviço. Vida de serviço é vida de quem tem intimidade com Deus. Por último, em terceiro lugar, precisamos fazer a diferença enquanto nós estamos presentes. O texto nos fala no verso 39 que Dorcas fizera todas aquelas túnicas, todos os vestidos, enquanto ela estava presente. Dorcas, ela fazia diferença no aqui e no agora. Dorcas fazia aquilo que agradava o coração de Deus naquele momento presente. E aí, nós precisamos parar para pensar que alguns de nós, por muitas vezes, queremos sempre servir a Deus no futuro. Sempre colocamos uma vida de serviço no futuro. William Hendricks, ele conta uma história de uma senhora de quase 90 anos, professora da Escola Dominical dos Adolescentes, que ela se colocou durante praticamente toda a sua vida, sempre servindo ao Senhor. E ela declara, e isso impactou tanto ele, que ele coloca isso no livro, que ela declara que está sempre pronta e sempre estará pronta a servir ao Senhor. Porque ela entende que o momento de servir a Deus não é amanhã.
O momento de servir a Deus é agora. O momento de servir a Deus é agora. Precisamos avaliar o nosso tempo presente, com relação à questão do serviço. Dorcas, ela se colocou à disposição de Deus e servia a sua vida. A sua vida era uma vida de serviço no presente. A gente olha para a história de Dorcas, a gente percebe, o texto não nos diz diretamente, mas nós percebemos que ela tinha um relacionamento com Deus, uma afinidade tão grande com Deus, que seu maior desejo era agradar a Deus. Por isso ela não conseguia deixar para depois. Por isso ela não conseguia deixar para amanhã. Dorcas tinha no seu coração algo que por muitas vezes falta para nós. Dorcas tinha o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. E o texto nos mostra e nos ensina que enquanto ela teve vida, ela fez a diferença. Pastor, algum tempo atrás, ministrou nossos corações, e aí quando nós meditávamos com relação a esse texto, nós lembrávamos da ministração dele. Com relação à questão do presbítero Ângelo, e o pastor falava na sua mensagem o seguinte, que ele orava e pedia a Deus, falando o seguinte para Deus: Senhor, Tu sabes, Pai, Tu sabes que teu céu vai fazer falta. E faz, irmãos. E faz. Em uma reunião do conselho, ele conversando com o conselho, ele disse, depois de receber a notícia que teria que fazer hemodiálise, ele conversou com o conselho e falou: para mim vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas eu vou fazer o possível para estar presente. E fez, irmão. Ele fez. Ele tinha tudo. Tinha tudo para não trabalhar na obra de Deus. Ele tinha todas as justificativas para não fazer a obra de Deus. Mas mesmo depois de receber a notícia, estava terça, estava quinta. Quando não tinha alguém para tocar violão, ele tocava violão. Quando não tinha alguém para cantar, ele cantava, tocava. Por muitas vezes, sozinho, né, pastor? Por muitas vezes, sozinho. Sempre com o coração desejoso de servir. Igreja, nós precisamos acordar para esta realidade. Chega de achar que o serviço é coisa do pastor, do presbítero.
que o serviço é coisa dos oficiais da igreja. Chega disso, irmãos. O que você tem nas tuas mãos? Eu tenho uma coisa, eu tenho a certeza no meu coração de uma coisa. O Ângelo não simplesmente ofereceu a Deus os seus talentos, mas ele colocou diante de Deus a sua vida. Eu tenho a certeza, irmãos, que Dorcas fez a mesma coisa. E o texto nos fala, o texto nos mostra que depois que Pedro ressuscitou, orou a Deus e ela foi ressuscitada. O texto nos fala que Pedro apresentou novamente Dorcas à igreja. E isso trouxe grande alegria, isso trouxe grande gozo. E muitas pessoas, mais uma vez, foram alcançadas pela graça de Deus. O texto nos fala que muitos creram. Muitos creram. Eu tenho certeza que Dorcas nem imaginou isso. Mas isso acontece, irmãos, quando nós temos o desejo de servir ao nosso Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos hoje. Conversasse com Deus. Nós estamos aqui perto de estarmos participando da Santa Ceia. E participar da Santa Ceia quer dizer lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Do seu sacrifício na cruz do Calvário. Da liberdade que nós alcançamos. Esta com preço do sangue de Cristo Jesus. Aquele que prometeu caminhar ao nosso lado todos os dias. E esse que prometeu caminhar conosco todos os dias é também aquele que se coloca nesta manhã e nos falta, e nos fala e nos pergunta: o que está faltando? Meu filho e minha filha, o que está faltando? Diante da Tua palavra, Pai, nós nos calamos. Nos calamos, Deus, porque entendemos, Pai, o Teu recado. Entendemos, Pai, porque sabemos, Deus, daquilo que o Senhor Deus realizou e realiza todos os dias nossas vidas. Vivemos num mundo, Pai, onde muitos, Pai, não são poucos, muitos, Deus, têm sido, Pai, seduzidos por aquilo que nos é apresentado. Vivemos num mundo, Pai, onde muitas pessoas, Deus, não têm se colocado, Pai, diante de Ti, porque tem medo, Deus, das responsabilidades. Muitos, Deus, não têm se colocado, Pai, para o Teu serviço, porque tem outras prioridades.
Mas nós, Pai, como homens e mulheres de Deus, alcançados, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, queremos ser notáveis como Dorcas, Pai. Queremos, Deus, fazer diferença na vida dos necessitados. Queremos, Deus, fazer a diferença na vida das pessoas. Queremos ter, Deus, no coração, um coração desejoso, Pai, de fazer a Tua obra. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, Senhor, e o nosso tempo aqui neste mundo é tão breve, Pai, tão breve. E o apóstolo Paulo resume, Pai, isso de forma extraordinária, nos dizendo que nós estamos aqui simplesmente de passagem. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele, Pai. Precisamos entender isso para termos um coração, Deus, desejoso, Pai, de fazer a Tua obra. Ó Deus, se tem algo, Pai, nas nossas vidas que tem atrapalhado, Deus, a nossa vida de serviço a Ti. Se tem algo, Deus, que tem, por muitas vezes, sido em primeiro lugar, ao invés do buscar o reino de Deus, que o Senhor Deus esteja tratando, Pai. Trata, Deus. Trata, Pai. Porque nós precisamos a cada dia entender, Deus, entender que o Senhor Jesus, Ele tem capacitado a sua igreja, e essa igreja somos nós, com dons e talentos, para que possamos, Deus, assim como a igreja primitiva, Pai, impactar a nossa sociedade. Que possamos, Deus, impactar com o nosso serviço, na escola onde nós trabalhamos, impactar o nosso serviço com o nosso serviço, no nosso local de trabalho, aonde nós estudamos. Que possamos, Deus, impactar com o nosso serviço, Deus. Assim como Dorcas, com aquilo que nós temos para oferecer de melhor, que é a nossa vida a Ti, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor Deus poderia ter enviado anjos para fazer a Tua obra, mas o Senhor Deus escolheu a nós. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Que nada, Deus, venha impedir o avanço da Tua igreja, Pai. E que cada um de nós continue a caminhar, Pai, sempre, Deus, focado, que estaremos um dia contigo na glória. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, eu gostaria de chamar à frente os nossos oficiais, a fim de que possamos servir a igreja. Enquanto os irmãos se aproximam, eu vou pedir para que abram as suas Bíblias, todos, no Evangelho segundo Mateus, segundo o relato de Mateus, capítulo 26, nós leremos do verso 26 ao verso 28. Vamos colocar em pé, irmãos?
Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O pão, que nesse momento não deixará de ser pão, mas passará a ser o símbolo do corpo do Cordeiro Santo. O cálice, que não deixará de conter o suco da vide, mas passará a representar e é o símbolo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estaremos orando agora, o presbítero Laércio vai estar orando nesse instante, pedindo ao Senhor, e a oração é só essa, e só esse é o motivo, pedindo ao Senhor que venha consagrar os elementos para que nós possamos participar neles. Bendito eterno Pai, bem sabemos que a mesa é proposta e foi posta, agora sendo consagrada, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, em comunhão uns com os outros, em comunhão contigo, possamos também cear, participar da mesa, lembrando, Senhor Deus, de tudo aquilo que foi feito por amor a nós. Portanto, Senhor Deus, se com nossos corações, e que possamos, Senhor Deus, sair daqui sorridentes, alegres, com mais vontade de amar uns aos outros. Nós te oramos já agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu gostaria de dizer àqueles que nos visitam hoje, que pertencem a uma igreja verdadeiramente evangélica, que professam a sua fé única e exclusivamente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que estão em plena comunhão com as suas igrejas, que participem conosco na mesa proposta por Cristo Jesus. Dessa mesa que não é mesa presbiteriana, ela não tem cor e nem bandeira. Essa mesa é a mesa de Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidar, se você está nos visitando hoje, você que nos acompanha pela internet, se você quiser participar conosco, logo mais nós estaremos aqui partindo o pão mais uma vez. Vem estar conosco participando nesta mesa. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz de puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Deus Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver.
ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, os milhares escolhidos para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, ser fiel, obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, os milhares escolhidos para mim. Alguém foi omitido na distribuição? Quero dar um sinal, por favor. Naquela noite, na noite em que Cristo foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. E disse: esse é o meu corpo, que é entregue por amor de vós. O corpo do Cordeiro Santo, o corpo do Cristo pendurado no madeiro, levando sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Participemos todos, irmãos, do pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário, o sangue que nos purificou de todos os nossos pecados, o sangue que nos libertou do medo da morte, o sangue que nos uniu como família de Deus na terra, co-herdeiros com Cristo no seu reino. Ao participarmos do cálice, nós estamos declarando o nosso amor por Deus, mas também declaramos o nosso amor uns pelos outros. Agora, nesse momento, troque o cálice com teu irmão e diga: meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Que não seja simplesmente a arte de falar,
mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Que bom. Que bom ao teu lado estar. Junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Que não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Eu sei que é importante vivemos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, do eterno amor do Senhor. Que bom seu lado está. Ao teu lado estar. Junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Que não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Eu sei que é importante vivemos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, do eterno amor do Senhor, do eterno amor do Senhor, do eterno amor do Senhor. Irmãos, logo mais nós teremos a oportunidade de trocarmos o cálice com aqueles que nós, porventura, não tivemos a oportunidade agora. Mas, nesse instante, irmãos, vamos participar todos do cálice. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor a participação na mesa. E também será a nossa oração final. Logo depois dessa oração, nós estaremos dando alguns avisos. Eu vou pedir, vamos impetrar a bênção e daremos alguns avisos. Eu vou pedir a atenção de todos, tá bom? Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela participação na mesa. Eu gostaria de pedir ao presbítero Silas que se aproxime. Ele mesmo estará orando. Será a nossa última oração também, irmão. E depois nós estaremos orando, vou impetrar a bênção. Depois nós teremos ainda uma participação da escola dominical, da superintendência. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque participamos da ceia, lembrando a tua morte que nos trouxe vida. Continua, Senhor, a nos unir os corações nesta fé inabalável no Senhor Jesus, na esperança de um dia todos nós, na vitória final, também estarmos celebrando assim a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor eterno de Deus, que a graça e a infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida dos teus filhos reunidos neste lugar, dos teus servos espalhados sobre toda a face da terra, não só na manhã deste dia, mas por todos sempre, que a igreja diga amém, Senhor, amém. Deixe sentar, irmãos.
som. Prometo que vamos ser rápidos. Vamos fazer uma homenagem, porque no mês de fevereiro é o mês de comemoração do homem e da mulher presbiteriana. Chamar minha superintendente aqui à frente. Qual homem, qual mulher presbiteriana que vai ganhar aquela cesta maravilhosa, hein? Querida igreja, a paz de Cristo a todos, um bom dia. Bom podermos estar iniciando hoje a Escola Bíblica Dominical através do Café da Comunhão e das homenagens. Nossas aulas terão início no próximo domingo, dia 28, culto da manhã, às 9, logo após a nossa Escola Bíblica Dominical. Este ano nós estamos com algumas novidades. Nós teremos a classe dos bebês, a classe Moisés. Teremos também a classe catecúmenos às 18 horas. E os alunos que forem da classe catecúmenos estarão participando pela manhã das outras classes, das classes com as suas idades respectivas. Então, você que é da classe catecúmenos, venha de manhã, porque nós teremos aulas, não é isso, presbítero Jonas? Nós também, querido, teremos, em alguns domingos, a participação das classes na abertura da escola dominical. E, neste momento, nós queremos convidar os aniversariantes do mês para estarem mais uma vez aqui à frente. Gostaria de chamar a Tamires e a Tamara, da classe Samuel, para estarem aqui comigo, me ajudando. Aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro. Entregue para nós, em nome da Escola Bíblica Dominical. Divida aí os cartõezinhos. Já oramos, já cantamos os parabéns, já comemos o delicioso bolo dos aniversariantes. E nesse momento a Tamires e a Tamares estarão entregando o cartãozinho da Escola Bíblica Dominical, também agradecendo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Começa por aqui, Tamara. Você vai para um lado, Tamires do outro, né? A gente vai aprendendo. Isto. Cadê aquele sorriso, Tamara? Lindo. Tamires também. Queridos, todos já receberam seus cartõezinhos, poderem sentar. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. E nós, enquanto superintendência, aguardamos vê-los a cada domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Também gostaria de saudar os visitantes mais uma vez. Gostaria que os visitantes ficassem de pé. Tamara, Tamires, onde vocês vão, meninas? Não se sentem. Vocês sabem que eu sou exploradora. Vocês sabem que eu sou exploradora. Não sei por que foi sentar. Gostaria que os visitantes se colocassem de pé e também estivessem recebendo aí o nosso abraço mais uma vez, não é? Porque a sua presença muito alegrou ao coração da nossa igreja e que você volte sempre. Entregue lá os visitantes que estão em pé, uma de cada ladinho. Tem uma senhora aqui, tem um senhor lá atrás. E assim nós vamos aprendendo. Isto. Muito obrigada, meninas. Deus as abençoe. Gostaria também, irmãs, de pedir a todas as classes, a todos os alunos que estão com as revistas
que não terminaram, né, ainda tem lições, para que no próximo domingo você possa trazer essas revistas, porque nós vamos dar continuidade às lições destas revistas. Então não esqueça, se a revista está guardada em algum lugar, durante a semana, você procura e no próximo domingo traga para que nós possamos continuar o estudo da Palavra de Deus nestas revistas, tá? Para as classes cujas lições ainda não terminaram, tá bom? E neste momento, nós vamos convidar a nossa irmã Márcia Vaz, que é outra que eu também ando explorando. Ela estará fazendo homenagem a alguém muito especial. Graça e paz para a igreja, amém? Bom, hoje nós estaremos aqui homenageando uma pessoa muito especial, ao qual aniversariou no dia 8, que é a nossa amada irmã Andréia, esposa do nosso pastor. Amém? Por favor. Nesse dia 8, Deus escolheu, né, ao mundo para trazer uma pessoa tão especial. Andréia, obrigado por ser tão especial, por ter sempre uma palavra amiga a nos dizer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti, levante o rosto e te dê paz. Parabéns. Amém? E nós temos um vídeo. Amém? Pode sentar ali para você assistir. Continue sendo essa pessoa tão especial, né, ao qual nós temos um carinho muito grande. Amém? Neste momento, nós também gostaríamos de agradecer a Deus pela vida da nossa zeladora. Dia 9 foi o dia do zelador. A Márcia, creio que não a vi hoje por aí, né, mas nós não nos esquecemos, porque é importante o zelo na casa do Senhor, e a Márcia tem ajudado esta igreja para, com este zelo, que Deus esteja assim abençoando a vida da Márcia, nossa zeladora. E dia 1º domingo, né? 1º domingo foi dia de quê mesmo? Mas está muito fraco. O 1º domingo de fevereiro nós comemoramos o dia... Isso, agora parece que valeu o café da comunhão. E no 2º domingo, como não podia deixar de ser, foi o dia das mulheres presbiterianas, né? E a escola não poderia deixar passar em branco. Afinal de contas, são vocês a razão de nós estarmos aqui, né, a cada domingo, queridos. Então, nós vamos fazer uma homenagem singela a vocês. Vamos convidar o presbítero Jonas, nosso vice-superintendente. Homens e mulheres presbiterianos, assim disse Jesus. Não me escolheste vós, mas eu vos escolhi a vós. Não nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai,
ele vos conceda. Homens e mulheres presbiterianos, Jesus deixou-nos uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Homens e mulheres presbiterianos, a quem o Senhor há de enviar, a quem há de ir por ele? Eis-me aqui, envia-me a mim. Homens presbiterianos, louvemos ao Senhor. Queria pedir que todos os homens se coloquem de pé. Vamos estar entoando o hino de número 282, a grande comissão, a primeira estrofe e o coro. Só um minuto. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá a Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai a alma perdida, buscai todo mundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmão, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmão, pregar, muito confiado no Cordeiro, Que na cruz já fez a nossa redenção. Dificuldade só ali por causa do A letra lá, né? tipo de página. Homens, podeis se sentar. Mulheres presbiterianas, louvemos ao Senhor com o hino de número 287, Igreja Alerta. Primeira estrofe, coro. Vamos nos colocar de pé, mulheres. Primeira estrofe, coro. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador, marchar sim, avante, marchar assim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Poder sentar as mulheres. Homens e mulheres presbiterianos, não vos conformei com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cantemos todos juntos o hino número 110, a crer e observar a 4 estrofes. Toda a igreja em pé. Amém? Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teu
teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Homens e mulheres presbiterianos, rendamos graças ao Senhor que nos deu salvação em seu Filho Jesus. Cantemos mais uma vez todos juntos o hino de número 319, Obreiros em Marcha, a primeira e a terceira estrofe e coro. Em marchando para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, bem servido em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Obrigada, pode se sentar. Os homens permaneçam de pé, porque agora é a vez de vocês recitarem o moto da UPH. Amém? A gente esquece tudo. Misericórdia, tá, irmãos? Todos a uma só voz. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Estremeceu, irmãos? Amém. Irmãos, podem se sentar. Gostaria de já convidar, mais uma vez explorando, Tamires, vamos lá, a Hilary, que já está aqui na ponta, a Ana Clara, e a Tamara está aí ainda, Tamara? Vem cá, Tamara. A Karen está rindo ali só porque ela passou dessa vez. Na próxima não passa não, hein, Karen? Não é ameaça. Meninas, vou pedir para que vocês apanhem lá atrás. Tem duas cestinhas lá. E que distribua duas para o lado de cá, duas para o lado de cá, para a gente poder andar mais rápido. Distribuindo as lembrancinhas da Escola Bíblica Dominical para o homem e a mulher presbiterianos. A todos, tá bom? As lembrancinhas são para todos. Lá atrás estão elas. Tá bom? E enquanto as meninas vão se preparando, vamos nos colocar de pé, mulheres, para o nosso moto cantado. Vamos lá? Moto da SAF cantado. Rosinha, socorre, Rosinha. Exploração total. Tá lá, fala. Pode vir aqui, Jesus. Aí a SAF. Vamos lá, SAF, porque dá a entrada aí que a gente vai junto. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sejamos verdadeira, auxiliadora, repreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firme na fé, vitoriosa por Cristo Jesus. Nesse momento, podem sentar.
Eu vou convidar mais uma vez a Andréia, sabe por que, Andréia? A gente está tudo nervoso aqui. E aí a gente esqueceu de te passar a lembrancinha da Escola Bíblica Dominical. Presbítero Jonas. Pode fazê-lo, presbítero Jonas. Não, ó, é lanchinho da tarde, tá, Andréia? Marotamente, né, Andréia? A gente já cuidou disso, sabe? Disfarçadamente, assim, não quer nada. Disfarçadamente a gente preparou, assim, sabe? Para ele poder, né? Queridos, nós vamos convidar o nosso pastor para que neste momento esteja orando mais uma vez pela vida de todos os nossos homenageados, pela vida da nossa igreja e pela vida da Escola Bíblica Dominical que se inicia no seu ano letivo hoje. Amém? Deixa eu abençoar, tá? Vocês. Irmãos, vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por todas essas homenagens que foram feitas, ó Deus, pelo trabalho dos teus servos à frente da Escola Bíblica Dominical. Teus servos têm se mostrado zelosos, ó Deus, para com essa obra, que tu continues, Senhor, a abençoá-los. Nós queremos também te agradecer, Senhor, por todos aqueles que foram homenageados na manhã desse dia. Toma nas tuas mãos, cuida de cada um de nós. Que assim como nós ouvimos, Senhor, a palavra essa manhã, que nós possamos, Senhor, nos colocarmos à tua disposição com a nossa vida para te servirmos, para nos tornarmos, Senhor, abençoadores. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos na manhã desse dia, gratos por tudo que tu tens feito por nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Tem mais um aviso? Irmãos, reunião dos professores agora no salão, ali atrás. Eu gostaria também de convidar os irmãos do conselho. Teremos uma conversa breve, mas necessária, ali no meu gabinete, tá bom? Então, os presbíteros, por favor. Quinta-feira, sem ser quinta-feira agora, a outra nós vamos reiniciar a nossa série de estudos, tá bom? Então quero convidar a todos, sem ser quinta agora é culto, nós estaremos cultuando o nome do nosso Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor, aí na outra quinta nós vamos reiniciar os nossos estudos, tá legal? Semblante de Novo Testamento, a verdadeira face da igreja. Jonas já aproveitou e hoje já pregou em cima da temática do estudo, mas é isso mesmo, nós já havíamos conversado e ele fez dessa forma, é isso mesmo. Então, quinta-feira, sem ser agora, a próxima, outra, todos nós aqui para o nosso estudo bíblico, tá bom? À noite nós teremos uma palavra do nosso secretário executivo do presbitério, também secretário do conselho da igreja, acerca daquilo que foi decidido a respeito do pastor Jefferson. Pastor Jefferson, nosso pastor auxiliar da igreja, mas também dividirá o seu tempo, porque, segundo aquilo que foi resolvido na reunião do presbitério, na última reunião, ele também estará pastoreando a igreja de Comendador Soares. Por isso, nosso irmão não se encontra conosco hoje. Será assim no decorrer desse ano. O irmão estará dividindo o seu tempo entre o pastorado da igreja de Comendador Soares e também o seu pastorado aqui como pastor auxiliar, tá bom? Mas à noite nós voltaremos a falar sobre isso. Sábado nós vamos ter uma palestra para líderes aqui na igreja, tá? Então quero convidar todos. Sábado vamos ter um café da manhã. Você vem para o café da manhã e é por conta da Federação de Homens, café da manhã. Logo depois nós vamos ter um almoço. O almoço será vendido. Então será aqui na igreja, mas o trabalho é da Federação de Homens do nosso